Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus e o artigo que eu vou estar trazendo para vocês hoje é o manejo clínico de cães com o diagnóstico presuntivo da doença do disco intervertebral toracolombar, 164 casos de 2006 a 2017. Ele foi escrito pela Raquel Baumhart, Angel Riplinger, Graciane Aiello, Marcelo L. Schwab, Denis A. Ferrarin, Matias R. Rezinski, Júlia Halber e Alexandre Mazanti, na Pesquisa Veterinária Brasileira, volume 40 de janeiro de 2020. Desculpa por qualquer erro de pronúncia de nome, tem uns sobrenomes ali que eu realmente não sei pronunciar, então se alguém estiver vendo e souber a pronúncia certa, me perdoe. E o que é a doença do disco intervertebral? Ela é uma condição muito comum na clínica neurológica dos cães e o seu local de maior ocorrência é frequentemente na região da terceira torácica com a terceira lombar, ou a T3, L3. E os cães da raça condrodistrófica são os mais afetados, especialmente os cães da raça Tech ou Dachshund ou o famoso salsichinha. E os sinais clínicos eles variam de uma hiperestesia espinhal, que o que seria isso? Seria uma dor acima do normal na região. Por exemplo, se aqui eu aperto a minha mão, tem uma dor X. E eles estão sentindo essa dor muito maior do que eles deveriam estar sentindo, então eles têm essa hiperestesia que seria essa dor acima do normal. E também eles podem ter deficiências neurológicas graves, como uma perda de nocicepção caudal, a lesão, que seria a dor profunda que eles estariam realizando. Eles não conseguem mais sentir essa dor, assim. E o tratamento clínico para DDIV, ele geralmente é indicado para cães com a hiperestesia associada ou não com as deficiências neurológicas mínimas. E ele consiste em um repouso absoluto confinado por 4 a 6 semanas, presumindo que esse tempo seria o tempo mínimo necessário para o ânulo fibroso se recuperar, que o ânulo fibroso seria essa parte que eu estou mostrando ali na imagem. Analgésicos opioides, relaxantes musculares, anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e fisioterapia, eles são indicados para o tratamento complementar também da doença. E a cirurgia é o tratamento de escolha para os cães paraplégicos ou sem a nocicepção a essa altura do campeonato. O objetivo do estudo que eles fizeram foi identificar cães com um diagnóstico presuntivo de DDIV torácico que foram submetidos ao tratamento clínico a fim de avaliar o desfecho terapêutico e as taxas de recidiva. Além disso, teve como objetivo descrever a idade, o sexo e a resposta ao tratamento de acordo com o grau neurológico, para que esses parâmetros eles possam ser utilizados como um fator prognóstico na evolução clínica desses pacientes. E a disfunção neurológica ela foi classificada com um grau variando de 1 até 5. Onde o 1 era apenas a hiperestesia, como mencionei anteriormente. O grau 2 ele tem uma paraparesia ambulatorial, que a paraparesia ela é uma perda parcial das funções motoras dos membros inferiores ou superiores. E ele também tem a perda da propriocepção, que seria a capacidade de reconhecer o local espacial do seu corpo. Ele anda, mas ele anda incoordenado. Ele não sabe se a pata dele está para o lado, está para frente, está para trás, e ele fica muito perdido com isso. O grau 3 seria uma paraparesia não ambulatorial, que nesse estado ele já não anda mais, ele não consegue mais isso. No grau 4, ele tem uma paraplegia com uma percepção de dor caudal. A paraplegia é quando o paciente já não consegue mais movimentar ou sentir as pernas de jeito nenhum. E ele tem essa paraplegia com uma retenção urinária, então normalmente o paciente ele tem perda da dor superficial e ele começa a reter urina. Ele já tem um reflexo da retenção urinária, inclusive. E no grau 5, que seria o pior de todos, ele tem uma paraplegia com a percepção de dor caudal profunda ausente e ele tem a perda da dor superficial também, com a perda de dor profunda. Então, se você quebrar o dedo dele, ele nem vai sentir. Ele é um paciente mais grave por causa disso, porque já está tão afetado que ele não sabe o que está acontecendo com o membro dele. Então ele pode se lesionar nessa parte ali e ele nem sabe o que aconteceu. E o tratamento clínico prescrito aos cães ele consistiu em um repouso absoluto confinado por pelo menos uns 30 dias, com 3 vezes por dia com um período para ele urinar ou defecar com o uso de uma guia de restrição de movimentos, associado ao analgésico opioide ou anti-inflamatório esteroidais a cada 24 horas ou com meloxicam a cada 24 horas. Quanto à evolução dos sinais clínicos, eles foram distribuídos da seguinte forma. Cães que tiveram melhora, quando houve uma melhora em relação ao aparecimento dos sinais iniciais. Estável, quando não foi observada a diferença entre os tempos observados. Uma piora progressiva, que seria uma piora gradual até o momento da consulta.
e uma piora rápida, que seria uma paraplegia que foi observada em menos de 5 dias. A evolução clínica, ela foi classificada como satisfatória para os cães que eles recuperaram a capacidade de andar sem a hiperestesia e insatisfatória para aqueles que não houve uma recuperação da função motora ou que permaneceram com a hiperestesia. E foram avaliados cães com uma recuperação satisfatória por uma recorrência de uma recidiva, caso viesse a ocorrer, inclusive. A principal raça que compôs o estudo, adivinha? Foi, claro, os famosos Teckels, Dachshund, ou os nossos queridos salsichinhas, que tiveram 59,1% de prevalência nesse estudo. A idade variou de 2 a 15 anos e 43% eram do sexo masculino e 56% eram do sexo feminino. A pesquisa identificou 413 registros neurológicos com o diagnóstico presuntivo de DDIV lombar e tóraco-lombar, e 213 tutores responderam ao questionário relativo à doença. Em 66% dos cães, os anti-inflamatórios foram administrados antes da consulta, e 55% deles haviam recebido AINES e corticoides associados ou não. E em 26% dos animais, os anti-inflamatórios eles não foram administrados. 8% dos proprietários não puderam responder. E dos cães que receberam anti-inflamatório, 70% apresentaram uma piora nos sinais clínicos, com 53 deles com uma piora progressiva e 23 com uma piora rápida. Vale ressaltar que é só o uso dos anti-inflamatórios, nada concomitante. Quanto à evolução dos sinais clínicos e do tratamento antes da consulta, se observou que o repouso absoluto confinado ocorreu em 12% dos cães, 27% dos animais foram descansados em espaços restritos e 60% deles não tiveram nenhum tipo de repouso específico. E os sinais clínicos eles melhoraram em 10%, mantiveram-se estáveis em 17%, pioraram progressivamente em 50% e rapidamente em 22%. 15,9% tiveram grau 1, 25,6% grau 2, 26,8% grau 3, 8,5% grau 4 e 23,2% tiveram grau 5. Então, o mais prevalente foi o grau 3, seguido do grau 2. O estudo tem a tabela 1, que mostra a evolução dos sinais clínicos em relação ao tratamento pré-consulta e o grau neurológico de 164 cães com o diagnóstico presuntivo do DDIV, e a tabela 2, que mostra a evolução clínica em relação ao desfecho do tratamento e o grau neurológico dos 141 cães com o diagnóstico presuntivo de DDIV tóraco-lombar. Eu recomendo, inclusive, dar uma olhada nas tabelas que tem ali no artigo, porque daí vocês conseguem ter uma ideia mais ampla do que eles fizeram em cada um dos pacientes e de uma forma mais sucinta, inclusive. Mas os cães que eles tiveram o grau 1 e o grau 2, eles tiveram uma melhora dos sinais clínicos conforme as restrições impostas, com cães confinados tendo uma melhora mais significativa e com espaços mais restritos mantendo os sinais clínicos ou tendo uma leve melhoria. E os que não tiveram nenhum cuidado acabaram piorando progressivamente conforme acabava ocorrendo o tratamento. Quanto ao tratamento medicamentoso dos cães que eles receberam corticosteroides, 70,5% apresentaram uma recuperação satisfatória e 78,3% daqueles que receberam AINES se recuperaram satisfatoriamente. Nesse estudo, a duração dos sinais clínicos de até 30 dias não pareceu interferir muito na evolução clínica, mas quando comparado a cães que eles apresentaram sinais para mais de 30 dias que começou os sintomas, foi observada uma piora nos resultados em relação à recuperação dos mesmos. No estudo também, 34,7% dos cães com o grau 5 que foram submetidos ao tratamento clínico, eles apresentaram uma recuperação satisfatória. Embora 65% dos cães com grau 5 não tenham se recuperado com o tratamento, 5 desenvolveram uma marcha espinhal, que é considerada pela maioria dos proprietários como uma recuperação satisfatória. Mas ainda assim o proprietário deve ser avisado que há a possibilidade de uma recuperação da função motora, mesmo sem a recuperação da nocicepção. E essa marcha espinhal, ou spinal walking, vou tentar estar colocando um vídeo junto para ter uma compreensão melhor do que é isso vendo. Mas ele é originado do mecanismo de plasticidade neuronal, da formação dos circuitos de regulação central medular induzidos por movimentos repetitivos, do desenvolvimento da espasticidade muscular ou das ações dos axônios sobreviventes que atravessaram o sítio da lesão e permite que o animal execute esses movimentos que eles saem de forma deambulatória e involuntária. Eu inclusive irei falar de um artigo mais futuramente que vai explicar isso melhor. No grau 1 e no grau 2 da disfunção neurológica, o repouso absoluto confinado ele permitiu que a maioria dos cães se recuperasse com uma condição clínica melhor do que aquele observada no início dos sinais clínicos, ou permanecessem com os sinais estáveis. O desfecho do tratamento clínico foi o seguinte: dos 102 cães
que foram submetidos ao confinamento absoluto, 76 eles tiveram uma melhora significativa e satisfatória, mostrando que os cães que se mantiveram confinados têm 2,5 vezes mais chance de responder melhor ao tratamento em comparação com aqueles que descansam em espaços restritos ou que não descansavam de forma geral em um espaço de maneira mais adequada. E o repouso confinado por aproximadamente 4 a 6 semanas, ele é indicado para os cães com DDIV porque ocorre com o tempo, especialmente uma cura das estruturas ligamentosas afetadas e tem menos chance de extrusão do núcleo pulposo, com uma menor probabilidade da lesão traumática acidental ocorrer com o animal andando de um lado para o outro e acabar de repente se rompendo e piorando os sinais do paciente. Aproximadamente 66% dos cães desse estudo, eles receberam anti-inflamatório antes da consulta e 70% deles apresentaram uma piora nos sinais clínicos. Além disso, 87% dos cães eles não foram submetidos ao repouso absoluto confinado. E esses resultados eles sugerem que apenas o anti-inflamatório pode não ser o suficiente para uma evolução satisfatória, porque ele não atua no composto dinâmico da doença. E os efeitos dos AINES e do corticoides podem diminuir o desconforto do paciente com a doença e incentivar ele a fazer uma atividade excessiva, inclusive, que nem eu mencionei antes, que tem que se manter mais restrito. Porém, os corticosteroides eles são úteis sim no tratamento do edema vasogênico da medula espinhal que acaba ocorrendo algumas vezes. Nesse estudo, os cães com o grau 1, grau 2 e grau 3, eles apresentaram uma melhora na resposta terapêutica em comparação com aqueles cães com os graus 4 e grau 5, sugerindo que o tratamento clínico, corroborando com estudos passados, ele é mais satisfatório para doenças com graus mais leves. E nesse estudo foi realizada a recuperação dos cães que receberam AINES ou corticosteroides bem semelhante. A avaliação ela foi prejudicada porque teve um número relativamente maior de animais que eles haviam recebido um medicamento anti-inflamatório antes da primeira consulta, inclusive. E os autores sugerem que o uso dos corticosteroides ele pode acabar influenciando negativamente na cura do ânulo fibroso do disco intervertebral. E isso iria contribuir para a recorrência no mesmo local ou em outros discos diferentes, devido a efeitos adversos que acabam ocorrendo na síntese do colágeno e na degradação que acaba ocorrendo, especialmente se o disco já estiver passando por um processo degenerativo. Os autores também falam que uma das limitações do estudo foi o diagnóstico presuntivo e não definitivo do DDIV, que ele é feito com uma base na tomografia ou na ressonância magnética. Então, ele pode não ter descartado a possibilidade de alguns cães com o diagnóstico presuntivo do DDIV terem outra doença neurológica. Porém, esse estudo ele foi relevante para demonstrar o resultado do tratamento clínico de cães com o diagnóstico presuntivo do DDIV torácico no Brasil e verificar se a taxa de recuperação foi satisfatória, principalmente em cães com um grau mais leve e com o grau mais grave da disfunção neurológica, sendo que com o grau mais leve é um ótimo prognóstico. E o estudo ele conclui falando que o tratamento com repouso absoluto confinado e a administração de anti-inflamatórios e analgésicos opioides para cães com DDIV torácico, ele é eficaz especialmente para os cães com um nível mais leve da doença, grau 1, 2, 3, e existe a possibilidade de recidiva com a terapia conservadora usando somente os AINES, e os sinais clínicos podem ser inclusive mais graves. Não foi observada nenhuma mudança nas respostas entre cão, idade ou sexo diferentes, sugerindo que não há uma influência prognóstica desses fatores na recuperação. Portanto, ele conclui falando que, no final de contas, é melhor tu fazer esse tratamento conservador em graus mais baixos. Se for um grau mais elevado, a cirurgia já é recomendada com aqueles tratamentos que eu mencionei lá no início, falando da fisioterapia e com o medicamentoso junto. Aí sim seria mais efetivo e a sugestão sempre de cirurgia que foi colocada para graus mais graves da doença. Então era isso, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei, comenta alguma coisa. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Se você tiver um artigo que quiser que eu esteja fazendo vídeo, manda na DM ou algum lugar aqui embaixo nos comentários. Complementa esse estudo que eu acabei de fazer aqui. E qualquer sugestão, dúvidas que tiver, entre em contato comigo que eu tento fazer o melhor para ajudar nas dúvidas que possam surgir. Então, muito obrigado para quem assistiu e até o próximo artigo. Tchau!